meu X, né? A minha grande questão é até muito próximo do que você trouxe aí. Eu tenho esse meu cliente, ele é um cliente grande nosso aqui, paga bem, só que a operação dele, cara, é totalmente desorganizada e a gente não consegue entrar lá, sem prática, para organizar. E eles têm uma outra questão, que é um buraco no fluxo de caixa. Então, todo dia eles escolhem as contas que eles vão querer pagar. E isso, para a gente aqui, mina a nossa energia toda. Então, eu tenho praticamente hoje 2 pessoas focadas para esse cliente, né? E aí a gente começa a pensar, pô, até onde vale a pena ter ou não. E então eu estou buscando formas aí de tentar que fique menos difícil. Cara, mas é aquele processo, né? A gente está na construção. Eu estava conversando com o Breno e, assim, isso é legal. Eu acho que eu não estaria com a disposição e a garra. Eu tenho uma paixão pelo empreendedorismo. Só que não Sim, estaria onde eu estou hoje aqui conversando com vocês se não fosse essas interações. E o Breno, ele falou uma coisa que me impactou muito. Ele colocou assim, Guto, o segredo, a dificuldade, o nosso desafio é descobrir como ganhar dinheiro. Ou seja, a nossa correria hoje, eu acredito que seja a correria de vocês também, é como ganhar dinheiro. Em que sentido? É descobrir, ou seja, o desafio é descobrir o modelo de negócio. Então, assim, no geral, o modelo de negócio é fazer BPO. Ok, mas de que forma? Com qual cliente? Com qual ferramenta? Com qual banco? Com qual estratégia? Com qual tipo de cliente? Com qual segmento? Com qual equipe? Com qual posicionamento? Então, isso é um desafio que pode ser um BPO antigo, pode ser um BPO novo, pode ser alguém que está pensando em começar, vai se deparar. E aqui está uma das coisas que eu acho mais importante no empreendedorismo. Se não tiver coragem, se não tiver paciência, se não tiver determinação ali, ó, de saber que, cara, você vai trabalhar. Quem vem de transição de carreira é muito engraçado, né? Não, eu vou ter a minha empresa, Vinícius. Eu posso colocar no plural. Eu vou ter minha empresa, Vinícius, porque eu vou trabalhar para mim. Aí vai sonhando. Você vai trabalhar o dobro agora, saindo do CLT. E você vai passar por altos e baixos, ou seja, assim, tem que ter esse estômago para montar todo dia eu penso em desistir. todo dia. Apesar que, cara, por exemplo, para funcionar, estou lendo um livro que o Breno me deu, que é Apaixone-se pelo porquê. Tá lá no café, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou falar agora para vocês. Apaixone-se pelo problema e não pela solução, que é do criador do Waze. Inclusive, eu recomendo que vocês adquiram esse livro. Entra lá no grupo do café, na plataforma, e clique naquele link lá para poder estar me ajudando. Cara, esse livro, ele fala exatamente isso. É uma montanha russa, você tem que estar disposto e só vai funcionar se você estiver apaixonado. Se você não estiver apaixonado, qual que é o motivo? É a grana? É cliente? É o desafio? Então, por mais, Vinícius, que eu pense todo dia em desistir, cara, a paixão é grande. Eu não sei vocês, né? Porque quando eu era mais novo, eu ia namorar, cara, eu pegava minha bicicleta, eu ia a pé, eu andava quilômetros na chuva, no sol, só para dar um selinho. Então, assim, quando a gente está apaixonado, a gente tem estômago para essa montanha-russa. E aqui está a provocação. O tema de hoje do café é justamente esse, ó, classificação de clientes, quem é ideal, deixa eu colocar aqui, ó, quem é ideal para o seu negócio. Então, se a gente está falando de negócio, a gente tem que entender o modelo de negócio, tá? Mas nessa descoberta, qual que é o melhor cliente para mim hoje, Vinícius? A gente tem consciência disso? Depende, qual momento que você está? Você está testando? Você está validando? Você está vindo de qual área? Então, quem tem conhecimento em uma determinada área tem mais benefícios. Então, por exemplo, eu vim de uma determinada área de atuação que eu consigo andar tranquilamente porque eu tenho mais conhecimento técnico sobre aquelas atividades, que é diferente de outra pessoa. Então, tudo isso acaba impactando muito. Mas deixa eu escutar vocês. Senão eu acabo empolgado aqui. Tá vendo? Isso que um cara apaixonado faz. Ele se empolga, rapaz. Mas o BPO ele é muito bom nesse sentido. Ele traz essa mescla de emoções, traz um resultado de imediato, né? É como se quando a gente pega um cliente e é um cliente que a gente consegue solucionar o problema dele, a resposta é tão rápida
que ele fica tão satisfeito que a sua satisfação em trabalhar nisso ela também é grande. Eu sentia muito isso quando trabalhava com eventos. Você ficava ali um mês produzindo, preparando o evento, só que quando você colocava o evento para funcionar, não é igual projeto. E tem início, meio e fim. Quando tem um fim ali, você já tem um resultado, você já vê tudo que alcançou. Então, isso ajuda pra caramba. Aí eu faço a pergunta, deixo aqui à disposição, tá, Alessandra, CLT Contabilidade. O Ronaldo já fugiu, escondendo a câmera. Nessa dinâmica de classificação de clientes, quando vocês começaram a empresa, ou hoje, no período que vocês estão, vocês já estão olhando para isso? Já estão procurando estratégias? Como é que está a dinâmica de vocês aí para... Ou pelo menos, qual que foi a ideia de ter entrado no bate-papo? O que vocês queriam escutar aqui? O que vocês gostariam de sugestões de estratégia, por qualquer coisa do tipo? Eu na verdade, estou bem no início, né? Eu comecei a operação, por mais que eu tenha estudado, planejado e organizado, eu comecei efetivamente em 1º de outubro, né? Então, para mim, ainda tudo é novidade. Eu não fiz ainda muito esse filtro, até porque tu falou, é criar experiência, né? Então, no primeiro momento, eu aceitei. Hoje eu tenho 3 empresas, não é os melhores modelos de negócio que eu imagino para o futuro, né? Mas são empresas que me deram a oportunidade de iniciar. Então, de criar um nome, de estar no mercado, de começar a vivenciar, de tomar as pauladas na cabeça, né? A gente estuda, mas quando vai na prática é diferente, tá? É muito bonito, tem que mandar o relatório, tem que lançar, tá? E o cliente manda informação e tu tem que estar cobrando e tu tem que vivenciar isso aí, né? Então, nesse primeiro momento, eu não fiz ainda essa classificação, eu meio que estou aceitando o que vem, né? Nesse primeiro momento para dar o pontapé inicial, né? Então, eu acho que os demais já têm uma experiência maior, já têm as empresas mais consolidadas e, na verdade, para mim é novidade ainda. Tô testando, tô na fase de, que nem tu falou, na fase de teste, né? Mas nessa fase de teste, Vinícius, Henke, né? Pronunciei Isso, certo? bem, para você certo. Nessa fase, você pensou em alguma estratégia inicial? Você já tinha parado para pensar sobre classificar clientes, Sim, classificar nicho? já parei já para pensar já. E quero arrumar um nicho, mas primeiro eu tenho que dar o pontapé inicial, tenho que começar a fazer um nome no mercado, as pessoas têm que começar a me conhecer, a me indicar, a entender do meu trabalho. Hoje poucas pessoas que estão no meu redor têm o conhecimento do que é um BPO financeiro, né? O que faz. Então, o que eu mais faço é explicar. As pessoas me perguntam, da área financeira, tá, mas o que efetivamente tu faz? Quais são as tuas atividades? O que tu gera de resultado? Então, eu estou nesse momento ainda de explicar através do Instagram, tem a conta do Instagram ali, publico o vídeo, faço conteúdo para ter o pontapé inicial, né? Então, você acha que você primeiro ser conhecido para depois ter essa validação e procurar os clientes seja o caminho mais E eu acho que sempre viável as nesse pessoas começo? não têm muito conhecimento do que é o BPO, né? O que o BPO faz? Pô, vai ter alguma pessoa que vai cuidar do meu financeiro, mas eu nem conheço essa pessoa, quem é essa pessoa, da onde vem, qual é o histórico dela, né? Qual é a credibilidade da empresa, qual é a experiência que já teve, tem alguém para me dar uma referência? Então, em alguns momentos, eu estou batendo nessa tecla aí, né? Eu tenho alguns contatos, eu não tenho conseguido, algumas prospecções, não tenho conseguido dar andamento em função dessa desconfiança ainda, né? Num primeiro momento. E o que acontece, Vinícius? Com certeza você teve uma experiência com empresas antes disso, ou pelo Sim, menos tem um carinho por algum segmento. Qual que é o carinho, ou qual que é o segmento que você gostaria de atuar? eu Você já tenho procurado entrar agora na parte da advocacia. Eu tenho 2, 3 conhecidos meus que têm escritórios e que estão se interessando pela essa ideia de gestão e de gestão financeira. Então, eu tô ainda nessa fase de conversa e de entendimento para tentar entrar nesse ramo de escritório de advocacia aí. Tá, então eu vou te provocar aqui com a seguinte situação. Isso, e assim, Vinícius, o que eu estou te falando são só insights, ideias que eu acabei tendo ao decorrer da jornada, inclusive, uma delas foi hoje. Eu entrei no meu ClickUp e anotei.
Eu também estou nessa busca de estar em evidência. Então, estou fazendo vídeo no LinkedIn, estou fazendo ali publicações, estou tentando gravar uma coisa ou outra para poder ficar um pouco mais em evidência. Só que, se eu começar a colocar iscas, por exemplo, digamos que o meu foco também seja advogados. Se eu começar a usar como foco, que é um bom cliente, tá? Um cliente ideal podem ser os advogados. Aqui você vai ter que trabalhar qual tipo de advogado e como que você quer esse advogado. Mas o nicho, advogados, é muito bom. Escritórios advocatícios são muito bons. Então aí você pensa comigo, se você está trabalhando em ser conhecido, por que não utilizar iscas? Por exemplo, você vai falar coisas numa linguagem e uma resolução de problemas voltadas para advogados. Então, quando você for fazer postagem ou quando você for colocar alguma coisa, você já fala diretamente com eles. Por exemplo, no seu escritório de advocacia, o seu sócio e você não sabem quanto de percentual cada um tem que tirar por mês? Ou não tem ideia quando que vai vir o recebimento do novo processo? Certamente vocês são bons advogados, mas precisam de um financeiro. Então, para mais dúvidas, me chame aqui, a gente troca uma ideia. Olha só que interessante. Você não precisou falar de BPO financeiro. Você mostrou para eles claramente que essa é uma dor que eles têm hoje nos escritórios. Eles não sabem fazer essa divisão, não conseguem acompanhar muito bem essa dinâmica. Eles sempre vão ter ali uma secretária, né, para poder auxiliar na questão dos escritórios. Mas você pode até fazer outra chamada. Ó, você que tem uma secretária que está por aqui por processos. Você e seus sócios, você e os outros advogados da empresa estão perdidos em quem que paga a conta, quem faz o quê, para quem vai cada porcentagem. A sua secretária não vai te auxiliar e o seu sócio está muito ocupado. Vocês são bons advogados. Me chama para uma conversa que a gente pode solucionar isso. Então, mais uma vez, eu não falei de BPO, chamei a atenção daquela pessoa. Então, assim, fica muito mais prático, uma vez que você classifica um cliente, por exemplo, nesse segmento, por mais que esteja começando, só que toda a sua energia, Vinícius, vai ser para quê? Para validar escritório de direito. Você vai se tornar um cara bom em escritório de direito. Você vai saber a linguagem dos advogados, você vai saber aonde eles vivem. Tem uma história, uma vez eu trouxe um especialista aqui para o café, e ele contou uma historinha muito interessante. Ele falou assim, ó, tinha um cara que ele queria caçar. E ele queria aprender com o melhor. Então ele já sabia atirar, já fez treinamento de tiro e tudo mais, já matou rinoceronte, macaco, peixe, ele caçava de todos os jeitos. E ele descobriu que o maior e melhor caçador do mundo estava em uma determinada aldeia. E ele foi lá aprender. Aí quando ele chegou com esse caçador pegou ele e levou ele para cima de uma árvore e ficou parado lá. Ele perguntou: é agora que a gente vai atirar? Não, calma. Eles passaram dias ali em cima daquela árvore e eles viram um leão chegando, viram a zebra, viram todos os animais chegando próximo e eles não fizeram nada. Eles nem atiraram. E o cara agoniado: peraí, mas a gente não vai caçar? Eu falei: não, calma. Qual que foi o final da história? Claro que eu não vou saber contar como ele, né? Mas o resumo seria basicamente o seguinte: agora que você sabe o comportamento dos seus clientes, onde eles comem, o que eles bebem, qual horário que eles vão aparecer naquele determinado local, fica muito mais fácil você caçá-los. Você chegar lá e abater o animal que você quiser, porque você sabe todo a rotina, você sabe toda a dinâmica, você conhece muito bem o habitat. Então, essa classificação de clientes para não te dar dor de cabeça é o primeiro passo. Opa, eu vou focar energia e esforços para poder alcançar eles. É claro que o que eu estou falando aqui você já deve ter escutado, o pessoal já está tentando, só que assim, tá na prática, como é que eu faço isso? Porque é realmente difícil. Só que você vai se deparar com um cliente que está muito desorganizado, não tem tempo para nada. Os advogados são muito semelhantes a médicos, né? Eles estão o tempo todo correndo, o tempo todo com a cabeça nas nuvens e esquecem muitas coisas, mistura muito pessoa jurídica com pessoa física, e eles gostam de utilizar sistemas próprios ali para o escritório para acompanhar os processos. Cara, como é que você vai saber que ele é o ideal para você, mesmo que você tenha acertado o segmento? Aí aqui a gente entra no problema do outro Vinícius de Santos, que tá, qual que é o banco que ele está utilizando? Quantos operadores eu vou precisar?
o que, que de ferramenta eu preciso integrar com a dinâmica deles de trabalho. Por exemplo, ele precisa pagar contas todos os dias? Qual que é a estrutura que ele tem? São muitos ou poucos associados? Então, isso também entra dentro da classificação de clientes, cara, que é um baita desafio. E outra, não tem outra forma que não a gente sair correndo para se esforçar, né, para poder trabalhar em prol disso. Mas eu falei besteira não, né, Vinícius? Você já estava Não. algo assim? Você já deve ter escutado Eu isso? eu já fiz já uma publicação semelhante dessas aí, só que para o consultório de odontologia. Tinha um amigo Oh, meu interessado que trabalha com odontologia e ele pediu, faz um vídeo, faz um conteúdo para eu poder mandar para prospectar nos consultórios aí para ti. Daí eu fiz um conteúdo no Instagram sobre o consultório de odontologia. Então já comecei a pensar esses nichos aí. é bom, cara, porque você vai focando para esses problemas, mas é aquilo. O primeiro passo você deu. Você está sabendo para que rumo atirar. Aí qual que é o detalhe agora? É você ver ali qual que agrega mais valor, qual que exige menos esforço. Então, por exemplo, assim, qual que agrega mais valor dentro dessa dinâmica aí de odonto e de direito? Ao meu ver, são aqueles que já têm uma mínima estrutura. Já tem um escritório, já tem uma secretária. Por quê? Porque a movimentação deles é maior. Pelo fato de terem uma secretária, significa que eles precisam ter ali várias atividades e a secretária não vai dar conta de tudo. E é um espaço ali, um local muito bom para você entrar com o financeiro, porque eles sempre gostam de ser enxutos. E ele vai exigir pouco esforço, porque a secretária vai ser muito mão na roda dentro dessa construção. Ela vai ser a ponte entre você e os advogados. Ela já vai ter um tempo maior ali de casa com eles, né, para poder estar fazendo. Outra coisa é a questão de clientes medianos, mas com potencial de crescimento. Então, são escritórios que estão começando agora, que já estão pensando em se estruturar, estão pegando dinâmicas grandes. Então, assim, se ele tem um potencial, né, que é o grupo A, é aquele cliente que você vai trabalhar pouco e vai te pagar muito. O grupo B são clientes medianos que têm potencial de crescimento, né, mas estão começando agora. E o grupo C são aqueles que demandam mais tempo, né, e te trazem pouco retorno. São aquelas buchas de canhão que dá muito trabalho, você fica muito preso na operação e você acaba não conseguindo sair da operação para poder crescer na sua empresa. E entra um detalhe que você comentou um pouco no começo, Vinícius, que é o seguinte: você tem que estar cobrando o cliente, será mesmo? A gente tem que fazer o papel de contabilidade cobrando ele, porque assim, a gente quer que ele tenha um resultado. Só que esse papel de cobrar, ao meu ver, muitas das vezes é ser babá de cliente. Cara, todo mundo é marmanjo, todo mundo é empresário. O que normalmente eu falo para alguns amigos meus de BPO financeiro? Digamos aqui que o Ronaldo tem uma conta para pagar e eu preciso do boleto para agendar o pagamento. E ele sabe que ele tem que me mandar o boleto para pagamento. Eu não agendei, não paguei, não falei nada. Na sexta-feira eu mando o relatório do que era para pagar e não foi pago. Ele vai chegar para mim: poxa, Guto, o que aconteceu? Isso aqui era para ter pagado, você tinha que ter me avisado. Eu falei: não, eu avisei. Está dentro do nosso escopo de trabalho, está dentro da nossa estrutura. Pô, mas agora eu vou ter que pagar uma multa gigantesca. Eu falei: pois é. Então o cliente acaba aprendendo pela dor. E não tem essa exigência, pelo menos eu gosto de trabalhar assim, tá? Eu não fico cobrando muito. A pessoa quer, ela vai lá e a gente alinha os processos. Para sair do processo também tem processo. Agora, a contabilidade sim precisa de muita coisa. Então eles acabam cobrando: olha, eu preciso de documento fiscal disso, preciso daquilo outro. E o nosso trabalho é mais gerencial, né? Mais de dados. Cara, às vezes eu me incomodo de falar muito, sabia? O Ronaldo abriu a câmera para poder me salvar aqui, foi o Ronaldo. Não, é esse processo de ficar cobrando o cliente. Eu acho que é até bom fazer por um tempo, mas depois acaba te saturando também, Bia. Porque aí você entra na rotina dele. Ah, ele vai me lembrar. Ah, ele vai me lembrar. Ele vai me lembrar. E você acaba pegando uma carga maior para você também.
E no dia que você educou ele a sempre estar lembrando, no dia que você não lembrar, fica difícil falar igual o Guto se posiciona. Não, peraí, a gente tem um combinado. E só que depois que vira hábito, fica complicado, né? Que aí ele vai sair falando, tá, ele pode queimar você, falando que não que ele esqueceu de te enviar, não que ele deixou de te enviar, e sim que o BPO, o Master BPO lá, rapaz, não mandava para mim, e aí inverte a situação. E para você conseguir reverter isso daí, notícia ruim, corre mais rápido, né? Então, só cuidado com isso também. Passei por isso e recentemente eu tive que chamar o pessoal de novo e falar, peraí, vamos revisitar, porque tá ficando descontrolada a situação. Aí teve que alinhar novamente, então a gente achou que ia ser diferente, tal, vamos realinhar as expectativas, e aí tem dado melhor, tem dado certo, assim, mas estava descambando, assim, a ponto de aqueles compromissos que já sabia, que monta uma tabelinha aqui, você já sabe quais são os compromissos, mais ou menos, quantas parcelas são, o sistema também te avisa e tudo mais. Fica ali, né, registrado, e a ponto de ter que ficar colocando para eles, olha, vai ter que pagar, pagou, não vai ter dinheiro para pagar, e algumas retiradas sendo, assim, prejudicial à operação da própria empresa. E aí ficando, não, mas você não avisou. Aí outra coisa que você pode fazer é naquela envio de relatório que alguns fazem na sexta-feira, ou enfim, já ir posicionando o que tem para a próxima semana, né? Isso também te demanda um pouquinho mais de tempo, mas pode ser uma solução. Agora, deixar inverter o ponto, você sempre tem que estar lembrando eles que tem que pagar, o que tem que enviar. O tem que pagar é mais tranquilo, né? Agora, o que eles têm que enviar vai acabar complicando um pouquinho. Exatamente. O que eu tenho feito até para minimizar isso aí quando eu faço reunião com cliente que tem esse tipo de problema, eu faço uma ata de reunião e deixo registrado, ó, data tal, tá pendente isso, não foi enviado, e mando para o cliente. Então, sempre deixo esse registro, esse histórico, até para não ter esse tipo de cobrança, né? Tu não me avisou, não fiquei sabendo. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes, de deixar registrado, mas na frente acaba te eximindo a responsabilidade, né? E aquilo, assim, o que que acontece? Tanto no começo ou não, nós acabamos sendo ali um mestre para o nosso cliente, né? Nós somos o especialista. A gente tem que mostrar uma estrutura, uma tranquilidade, um acompanhamento para aquele cliente. Então, por mais que você tenha que ajustar lá na frente, ele tem que enxergar em você essa segurança, essa tranquilidade e essas tomadas de decisões para o que é melhor dentro daquele gerenciamento financeiro, mostrar algumas estruturas. Só que aquilo, a gente está testando, a gente está trabalhando, a gente está em busca do modelo de negócio, por isso que é importante alinhar aqui qual que é o cliente, como procurar esse cliente. Só que como nesse caminho existem alguns atalhos. Então, por exemplo, o Vinícius não precisa aprender com os erros dele. Ele pode aprender com os erros do Ronaldo agora há pouco, com os meus erros, e economizar muita energia gasta aí na frente com esses exemplos que a gente está dando. E quais são as brechas que acaba caindo, e aqui essas dicas práticas que eu vou estar exemplificando com a minha experiência, que vai te ajudar a escolher um bom cliente, ou pelo menos a trabalhar os clientes que você já tem, o que você procura ter, aqueles que irão chegar. Quais são as brechas? A primeira brecha é não ter processos. Deixar as coisas acontecendo, você vai acostumando mal o cliente. Por mais que acostume mal o cliente, existem estratégias que você pode estar criando para voltar a ter as rédeas. Uma das armadilhas, WhatsApp. Então, você não ter um meio de comunicação oficial, prático, objetivo para trabalho e misturar isso com WhatsApp faz com que você caia numa grande armadilha. Porque ele vai te demandar trabalho ali no grupo do WhatsApp, ele vai te demandar dúvidas, ele vai te demandar conversas, convite para churrasco, ou seja, vai ficar tudo num único local. E ali já gera uma grande armadilha, porque ele tem uma facilidade, uma liberdade.
Ali ele conversa com você como, pô, tu sempre conversei com ele por ali, então vou trocar uma ideia. Então você acaba acostumando mal o cliente. Então o WhatsApp é uma grande armadilha dentro dessa qualificação. Então se eu estou procurando um cliente ideal e no começo eu deixar muito bem amarrado para ele, olha, Ronaldo, a gente vai começar a trabalhar agora e eu posso até criar um grupo de WhatsApp para você. Mas tudo que for ali dentro vai estar na descrição, vai ser algo relacionado à demanda. E a gente mapeia ali uma estrutura. Ou melhor, vou criar aqui vou perder o meu medo de pegar ferramentas novas no mercado e eu vou usar aqui um ClickUp da vida. Pô, no ClickUp eu consigo separar a etapa de implantação, consigo separar um monte de coisa, consigo criar um manual passo a passo, ter um chatzinho com o cliente lá dentro, e ele ainda consegue baixar um aplicativo e interagir comigo ali dentro. Eu consigo direcionar cada chat que ele for entrar para determinado operador. Então, eu vou perder um pouco esse medo e vou criar aqui uma estrutura para poder conversar com esse cliente. Então, esse cliente ideal, esse cliente que vai te dar menos trabalho, ele vai te dar menos trabalho por quê? Porque você vai estar bem estruturado. Então, você não precisa começar errado. Você já pode montar agora vários testes. E esse cliente que vai te dar muito trabalho e você vai te dar pouco retorno, porque você vai gastar muito tempo com ele, é um cliente que sempre vai comer pelas beiradas. Sabe aquele cliente que eu estava falando no começo do encontro? Ele começou com 200 lançamentos. Hoje ele está com 750, em várias plataformas diferentes, querendo pagar o mesmo valor e só comendo pelas beiradas. Ele começou com um banco somente. Hoje ele tem 3 bancos e 2 plataformas de recebimentos. Então, assim, ter isso muito bem alinhado com o cliente no começo ajuda para que você possa achar o seu cliente ideal. E assim, você pensar na estrutura, e aqui está a grande chave, eu pensar na minha estrutura, na minha capacidade produtiva, enquanto eu consigo produzir, vai me dar clareza para qual cliente eu vou pegar. Olha, eu gosto muito de médicos. Eles ganham bem, têm estrutura, mas eles são muito desorganizados e o que eu tenho hoje de estrutura para atender médicos não é interessante. Então, se eu pegar médicos, por mais que eles paguem bem, eles vão me dar muito trabalho, eu não vou dar conta de resolver. Ou eu vou ter que gastar muito tempo tendo que integrar um sistema do consultório com o RP que eu sei utilizar. Então, qual que seria a melhor estratégia agora de início para que eu comece bem ir trabalhando? Talvez pegar uma clínica menor ou pegar um grupo diferente. Então, isso tudo vai fazer uma diferença muito grande. Então, pensar na sua estrutura de negócio, pensar em como você vai executar as demandas. Por exemplo, Vinícius, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero trabalhar com tecnologia, com integração e com automação. O meu cliente ideal, ele vai ser mais novo ou mais velho? Ele vai ter facilidade com tecnologia ou não vai ter? Ele vai estar em qual região da cidade que eu atuo? Ele vai estar fora da minha cidade ou não? Ele vai estar trabalhando em qual tipo de segmento? Uma vez que eu determinei que eu quero trabalhar pouco e eu quero automatizar tudo. Aonde que esse meu cliente vai estar? Que sugestão você me dá de cliente para trabalhar dentro dessa estrutura que eu estou querendo desenhar para mim? Trabalhar pouco e ter muita tecnologia envolvida. Quais são os possíveis clientes que podem encaixar aqui? Pode ser alguém que trabalhe nessa área de marketing digital. Uma boa. Marketing digital é uma boa. Então, Pessoa que ele trabalha com conhece. tecnologia, né? Que já tem esse processo na empresa deles de compartilhar arquivo, de fazer reunião online, e já está nessa batida aí, né? Então, quer dizer que um comerciante, alguém que tem muito fluxo de entrada e saída, tipo num PF, na hora do meio-dia, ele se encaixaria com esse meu modelo? No primeiro momento, não. Não. Então, Não. só o fato de eu pensar aonde eu quero ir, como eu quero ir, vai me auxiliar a saber que tipo de cliente eu vou pegar. Então, isso é importante. Porque, assim, quando a gente começa no BPO, quando a gente já está atuando no BPO, o que, que a gente faz? A gente olha para o lado. A gente olha para o cara que prosperou e quer se comparar com ele, mas a gente não faz a equivalência da história de vida dele, da região que ele está, por onde ele passou, o que, que ele conhece. É igual no Instagram, né? A síndrome do Instagram é a seguinte: eu olho várias contas no Instagram,
acho que tenho que ter uma conta lá, e eu começo a imitar conteúdo de pessoas que já estão lá dentro. Cara, por exemplo, a autoridade que você tem, vamos colocar o Barsi aqui. Se o Barsi chegasse para o Ronaldo hoje, Ronaldo, o Barsi chegasse para você gaguejando, com uma câmera horrível, só de pijama, falando para você investir em determinado local, você investiria? Sendo o Barça, não, né? Sendo o Barsi, não? Vamos colocar Sendo... o Buff, bora colocar o Buff lá. O Buff tá de pijama com a câmera ruim, gaguejando, e te fala assim: olha, Ah, Ronaldo. não, agora entendi. Não, sendo o Barça, claro. A Aí câmera eu te, pode estar ruim, pode estar o que ele pode for. estar de pijama, ele pode estar. Isso, Então, olha exato. só, o que que trouxe essa não é manipulação, como essa, agora me fugiu a palavra, não é manipulação, é semelhante, esse convencimento do Barça para com o Ronaldo. Foi a autoridade que ele construiu. E como é que ele construiu a autoridade? Com uma consistência e com resultados. Então, você não vai ver ele fazendo dancinha no TikTok para poder falar para as pessoas. Então, quando eu olho para o Instagram e tento imitar outras pessoas, você tem que levar em consideração que se a gente não olhar para si e não respeitar o nosso momento, cara, vai fazer muito mal. E a gente cai nesse erro, tá? Hoje mesmo eu coloquei um vídeo, eu tive que gravar umas 3 vezes, 4 vezes, porque eu ainda achava que não estava bom. Porque eu ainda fico trazendo referência de alguém que eu vi, que eu acho que tem que ser daquela forma. E eu acabo percebendo que não, cara, eu sou desse jeito, eu gosto de falar com calma, por mais que às vezes eu empolgue, mas assim, é a forma com que eu fique mais tranquilo. Se eu continuar com consistência ali, eu vou ter uma certa autoridade, eu vou poder falar sobre aquilo. Então, a dinâmica de Instagram ela é muito bacana, mas sempre se respeitando. E ali você vai se conectar com seus clientes. Então, eu acabei me perdendo aqui, cara, que era respeitar o seu momento, não olhar para o lado. O ponto que eu queria colocar é isso. A gente acaba olhando para o lado, para o coleguinha, né? Nas redes sociais, olha para o lado de como é o jeito certo de fazer BPO, como se existisse o jeito certo, e a gente não leva em consideração toda a nossa trajetória, toda a nossa história, todo o nosso conhecimento. Até hoje, do tempo que eu tenho conversado com outros BPOs, eu não encontrei nenhum negócio igual ao outro. Semelhantes, muitos. Mas igual não. Se a gente perguntar aqui, ó, tem uma contabilidade, tem o Ronaldo, tem o Marco, tem o Vinícius de Santos, tem o Vinícius Henk, tipo, cada um com um tipo de cliente diferente, com uma estrutura diferente, num momento diferente. Cara, eu tenho certeza que o Vinícius passaria dificuldade em Santos. Ele não ia entender nada dos canais, ele não saberia que talvez as lojas de alumínio ganham muito aí por conta das construções da maresia, ou seja, tem muitos detalhes regionais, dinâmicas de comércio que não são de conhecimento do Vinícius. Então tem que levar em consideração tudo isso, né? A cultura também, né? Então, isso ajuda a vocês entenderem um pouco mais sobre qual que seria o cliente ideal. Então, eu prefiro partir de olha para o meu modelo, aonde eu quero chegar, quais as ferramentas que eu tenho facilidade, onde eu quero ir, e a partir daí, tá, quais são os clientes que se encaixam aqui? Fazer teste, experimentar, correr atrás. Se eu tiver que gastar energia para falar em qualquer rede social, eu vou falar para gerar uma autoridade ou eu já vou falando para poder auxiliar aquele público que eu quero correr atrás? Então, isso me fez questionar. Isso foi um pensamento que eu tive um pouco mais cedo. Caramba, se eu estou fazendo muita publicação para vários BPOs, provavelmente é porque eu quero que o café fique cheio de outros BPOs para a gente ter mais interação. Mas e os meus clientes? Eu vou começar a falar para eles agora, né? Eu preciso falar para eles. Eu já tenho um conhecimento ali que aquele cliente ele vai me dar, ele está no grupo A, né? Ele agrega muito valor, ele exige pouco esforço. E como é que vocês lidam com um cliente que dão muito trabalho? Vocês já querem demitir? Não. Ó, o Pode falar todo silêncio. mundo uma vez? Pode, tranquilo.
Boa tarde a todos. Eu peguei o assunto do meio do caminho, né? Cheguei agora, estava em cliente. Cara, o cliente, eu acabo que eu falo sempre as mesmas coisas, eu não mudo o meu. Eu também, Marco, fica Né? tranquilo. Se você fizer uma compilação, pegar uma inteligência artificial, falas do Marco André, vai ser sempre a mesma coisa. Cara, cliente difícil é o nosso pior cliente, é o nosso melhor cliente. O cliente difícil é o nosso objetivo. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parametrizar isso, né? Algum tempo atrás eu até falava, eu estou olhando de lado porque minha câmera está aqui. Algum tempo atrás eu falava que eu só queria cliente difícil, mas o cliente difícil é aquele cliente que a gente precisa, que na verdade ele precisa da gente. Porque o cliente e aí o cliente fácil e bom, ele tem dois tipos, aquele que acha que sabe tudo, né? E aí a hora que você começa a levantar as informações para ele, ou ele confirma aquilo que ele falou, ou ele fala assim, nossa, eu não tenho tantos detalhes, aí depende do que você está entregando para ele, ou aquele fala, não, você está errado, não pode ser assim não, porque ele acha que ele é organizado. Agora, o que é um cliente difícil? O cliente difícil é aquele cliente que não quer fazer, não quer te ajudar na tarefa dele, na nossa tarefa. Então, é aquele cliente que não vai te entregar informação, é aquele cliente que não vai te mandar relatório, é aquele cliente que não vai te mandar os arquivos. Esse cliente, ele tem um começo, meio e fim. E por experiência própria, a gente não pode postergar muito isso, a gente já tem que determinar essa regra logo no começo. Você começou a fazer o trabalho, o cliente não te entregou aquilo que você precisa, porque tem aquela máxima, eu só entrego 100% a partir do momento que ele me faz, eu só te entrego 100% a partir do momento que ele faz os 50%. Os outros 50% é meu, não tem como. Então, se ele começar a não ter essa disciplina, você não vai fazer o trabalho bem feito e você vai ser incompetente. E, na verdade, quem é o incompetente não é você, tem que ser, é ele. Né? Então, assim, a gente tem que ter um período de entendimento da operação do cara, de ajuda no que a gente pode fazer para que ele seja um bom cliente. Eu estou falando bom, assim, de organizado e desorganizado, não tem nada de pejorativo no bom e no ruim que eu estou falando, tá? Então, se ele não tem aquela disciplina que a gente precisa, a gente não vai conseguir entregar o trabalho. Se a gente não consegue entregar o trabalho, o investimento que ele está fazendo naquilo que a gente entrega é despesa. Então, isso tem que ser claro. E ter prazo. Eu tentei 30 dias. Não, mas 30 dias até ele organizar, dá 60, 90. Não dá. Então, assim, eu falo isso porque eu já tentei 6 meses, já tentei 1 ano, e a pessoa não vai mudar e ela não muda. Então, a melhor coisa, sim, é sair. Avisar para ir e falar, eu estou saindo. Se você não fizer isso, eu não consigo te entregar. E se ele não entregar, eu acho que é melhor, acho que é mais honesto. Né? E como é que você... pode perguntar? Não, como é que você classifica, Marco, os clientes hoje? Se você pudesse dar uma categoria para eles. O difícil, então, é o cliente bom, porque ele precisa de você. Então, você consegue... Não, num primeiro momento, todos os clientes são bons, tá? Todos os clientes. Tem os que já está com a estrutura organizada e tem que estão completamente desorganizados. Então, tem essas duas categorias. O que está desorganizado e é totalmente acessível à mudança, esse, para mim, é um cliente bom, por mais desorganizado que ele está. Ao mesmo tempo que o ruim pode ser aquele que está na cabeça dele totalmente organizado, mas que não te dá abertura para você fazer o seu trabalho. Esse pode ser, apesar de ele ter os controles dele, que lá fica certo e, enfim, está dando certo. Por exemplo, eu fui num cliente essa semana, ele falou assim, eu cresci, agora eu quero arrumar. Ó a diferença. Ou aquele fala assim, não tem controle de nada e não consigo. Ou aquele, não, eu tenho tudo em Excel, o que eu posso te ajudar? Então, assim, é relativo o que é bom e o que é ruim. Eu estou falando dessa linha porque foi a linha que eu entendi, porque eu não peguei o começo da conversa, né? De repente, não é isso que a pergunta é essa. Não, mas é isso mesmo. A ideia Mas geralmente, quando procuram também para ter um serviço desse de consultoria ou BPO financeiro, é o cara que está mais perdido do que não sabe de nada, né? Agora eu comecei num cliente que ontem eu estava explicando para ele como é que ele ia fazer o controle do dinheiro. Como é que ele ia fazer um controle de tesouraria? O cara não sabia. Esse cara, nunca parei para pensar, nem sabia que tinha que fazer isso aí. Como é que tu controla o que tu recebe em dinheiro? Vinícius, sim e não, tá? Eu comecei essa semana.
eu comecei com um cliente mês passado, que sexta-feira eu já vou participar da reunião de planejamento estratégico deles. Ela tinha tudo muito bem organizado e ela até tinha uma noção. Mas aí é que eu sempre falo aqui, a gente entrega uma qualidade de trabalho tão boa, desculpa a minha modéstia, nós, BPO, entregamos um trabalho tão bom para eles, que eles percebem que aquilo que era bom, e realmente era bom, porque um cara que tem uma empresa, que tem sede própria, que tem uma retirada de 40, 50 pau por mês, que tem carro zero, que é um empresário bem-sucedido. Mas o nível de trabalho que a gente entrega é tão bom, que com 2 meses que eu fiz para ela, ela quer que eu vou sexta-feira o planejamento estratégico dela. Uhum. Então, assim, e aí é uma crítica para nós, nós não nos valorizamos. Então, não necessariamente o cliente que te procura não tem as informações. Uhum. Mas só que você entrega um trabalho com tanta qualidade para ele, que ele vai falar assim, poxa, eu achava que o meu era organizado, eu não quero mais, igual esse, eu não quero mais alimentar meu sistema. Eu quero alimentar o seu, eu quero alimentar o seu RP. Porque ali eu consegui ver onde eu estou, onde eu não estou, qual é o meu ponto de equilíbrio, qual é a minha margem, que é aquilo que a gente já sabe. E tem... Então, quando você está procurando, Marco, você vai procurar sempre aquele que precisa de você, que é o que está mais problemático, nesse sentido. Aqui é gravado, né? Eu não vou falar que eu ia falar, não. Pagou, Pagou, você aceita, né? dinheiro no chão, dinheiro na mão, Entendi. no chão. Normal. Entendi. Estamos aqui para servir, ué. Ou tu também tem outra questão, né? A questão do cliente ideal, a questão de tu ter uma prateleira de produtos também, né? Porque ele pode não ser ideal para o BPO financeiro, mas ele pode ser um cliente ideal para a controladoria. Ele pode ser um cliente que precisa de uma consultoria. Então, os produtos que tu tem na tua prateleira também é importante que na mesma empresa, no mesmo negócio, tu possa oferecer soluções diferentes, né? Prateleira e ecossistema. Eu tenho um cliente agora que está organizado com financeiro, que tem um processo financeiro organizado, e eu perguntei para ele, tu já pensou em ter uma controladoria, de ter um BI, de ter os relatórios? Não imaginei. Daí eu já oferecia a controladoria para ele. Isso. Ele não quis, não se interessou pelo financeiro, mas já oferecia um outro produto. Eu mandei uma proposta ontem, lógico que eu chuchei o meu trabalho, mas o cliente ele quer um consultoria de processo. A esposa do meu sócio trabalha nisso, ela vai fazer. Ecossistema. Então, também é importante essa questão de casar o cliente ideal com o produto ideal, né? E a gente tem que definir o que a gente quer. Você sabe fazer? Sei, mas você vai fazer? Ou não, eu quero mexer só com BPO, não, eu quero mexer só com controladoria, não, eu quero fazer consultoria. Porque senão você começa a pegar coisa demais e a gente sabe que o BPO é uma máquina de fazer rotina, né? A gente pode se perder. Então tem que ter foco, tem que ter, saber bem o que eu quero. Isso tem que estar. Eu acho que o nosso maior desafio é saber exatamente aquilo que eu quero. O Guto falou. Se conversar com todos nós aqui, cada um de nós trabalhando de um jeito. Mas a gente tem que ter claro o que é. Hoje, eu estou começando, depois de 2 anos, eu estou começando a entender o que eu acho, o que eu quero. Porque também não é tão simples. A gente começou o café assim, Marco, falando que uma coisa que eu estava conversando com o Breno, a gente está numa constante luta para encontrar a forma certa de ganhar dinheiro. A gente está nessa tentativa. Eu acho que assim, talvez pode ser assado, e todo mundo está nessa pegada. E o que você falou sobre ecossistema é interessante, porque, Vinícius, se a gente não consegue, a gente pode ter dentro do nosso ecossistema alguém que faça. E o que você falou é basicamente assim, o cliente atual, o cliente ideal. E quando você está prospectando o cliente, ele entra ali, talvez, numa consultoria pontual, numa controladoria, em uma dessas cestas de produtos. Eu, por exemplo, dentro do café, eu faço o quê? Eu estou prospectando e eu não vou direto oferecendo BPO para o cliente. Eu tento entender qual que é o problema dele. E a primeira coisa que eu ofereço é uma consultoria pontual. Poxa, Vinícius, você está aí com o seu BPO? Cara, você quer conversar comigo ali 2 horas, comigo e com o Breno, para a gente mapear os seus processos de BPO financeiro e te falar quais são as possibilidades dentro da nossa ótica? Então você vai lá e me paga. Pô, Guto, achei interessante. Bom, agora a gente viu que tem 5 possibilidades aqui de melhor, uma controladoria, um BPO, isso e aquilo outro. Você faz algum deles? Olha, eu faço 2 desses serviços.
Então, assim, isso é interessante. Então, é o cliente que você está procurando, o cliente atual. E como é que você faz essa transição? Porque em algum momento, com certeza o Vinícius ali de Santos, que eu não lembro o sobrenome, perdão, Vinícius, te chamar de Vinícius de Santos. Não, tranquilo, é Salles. Pronto, não é nem Santos, não é Vinícius Santos, é Vinícius Salles, da cidade de Santos. Ele está com um cliente que está dando trabalho. Então, assim, quando a gente tem claro essa classificação de clientes do atual e do ideal, a gente começa a trabalhar em estratégias. Ele já deve ter se perguntado nessa brincadeira de desistir todos os dias, né, que a gente passa por isso. Você deve ter se questionado, cara, eu vou tirar esse cliente, mas eu preciso colocar outra pessoa no lugar para ganhar mais tempo e qualidade. Então, tem que se pensar numa estratégia de tirar o atual e colocar o ideal. Então, isso demanda tempo, demanda aquela capacidade produtiva, e querendo ou não, isso exige da nossa inteligência no sentido de sentar, raciocinar, pensar, testar e trabalhar. Então, essa dinâmica de classificação de cliente é interessante. Você não pode permanecer nem sempre com os atuais, sempre buscando os ideais e fazer essa transição. E é claro, essa brincadeira de substituir tem muitas estratégias que a gente pode trocar ideia. Dentro dessa brincadeira de lidar com clientes novos, antigos e os que estão por vir, limite é uma coisa muito boa. Parece que os clientes são igual crianças. Eles ficam testando o nosso limite o tempo todo. Eles ligam para o Vinícius Salles 4 da tarde para pedir uma programação de pagamento numa das contas que o cliente decidiu pagar hoje. Aí, quando é amanhã, ele liga 4h55. Quando é depois da manhã, já está ligando 6h30. Quando menos esperar, o Vinícius Salles está recebendo uma ligação às 7 horas da noite, porque tinha uma conta para pagar por uma situação A ou B ou C. Então, assim, cliente nessa situação é igual criança, cara. Você não põe limite, ele monta em cima mesmo. Ele vai pegando uma conta bancária, não, é só mais uma, não, essa aqui é mais fácil. Quando você menos perceber, você está com 5 contas bancárias, de 200 lançamentos, você está para 800, 700 lançamentos, você não reajustou o contrato, você está preso na operação, você já trouxe 2 operadores para poder lidar com aquele cliente. Aí eu te pergunto, Vinícius Salles, é mais fácil você pensar numa estratégia a curto prazo para trocar de cliente ou arranjar uma solução para resolver o cliente que você tem? Porque você pode chegar para ele e falar 3 coisas. A primeira, eu não preciso mais de você. A segunda, eu só posso continuar com você se a gente trocar de banco. A terceira, eu só posso continuar com você se a gente remodelar os processos, o SLA. Você deu 3 possibilidades para ele. É claro, mas para você ficar confortável para chegar para ele dessas possibilidades, é muito interessante você ter adquirido um cliente que cubra, pelo menos, os custos dele. Aí eu te pergunto, Vinícius Salles, hoje, na situação que você está, qual que é mais fácil? Você chegar para ele com essas 3 propostas ou correr atrás de um cliente que supra essa necessidade para você ter liberdade de negociar com ele? Tá no mudo. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que hoje o mais fácil é a gente negociar com ele, né? Assim, esse cliente é um cliente para a gente que ele é um cliente novo, né? Tem 4 meses aqui, né, com a gente, uma empresa do ramo de call center, e 90% das contas dele são fixas. Então, assim, não teria por que ser essa correria, essa loucura que é. Só que eles têm esse buraco no fluxo de caixa. Então, isso faz com que todos os dias eles olhem lá e falem, ó, hoje a gente precisa pagar isso, porque isso porque isso aqui é prioridade. Então, todo dia a gente tem aquela chuva de demanda que a gente não está aqui, meio que esperando. E o que acontece? Com isso, a gente percebeu que isso tudo se dá pela desorganização interna deles. E aos poucos a gente começou a absorver uma outra demanda que é mais operacional do que financeira. Então a gente teve que entrar dentro da parte operacional dele para conseguir auxiliá-los, né? E então assim, dá para resolver a médio prazo, eu acho, só que eu acho que depende mais da boa vontade dele, sabe?
E é isso que às vezes me faz dar um passinho para trás, que eu falo, caramba, eu não sei se eles vão ter a boa vontade de querer resolver. Porque, assim, quando eu pego e analiso, né, tanto a situação, eu vejo que é desorganização deles lá, é, meio que interna, e lá tem uma pessoa que é responsável por esse financeiro, né? É uma espécie de um controller. Então, assim, aí envolve outras questões, como ego, né? Como questão do orgulho. Então, como fazer com que esse profissional entenda que ele precisa de ajuda, sem ofendê-lo, né? Ou que ele precisa de ajuda para que saia dessa zona aí que ele tá. Então, assim, eu, né, tô nesse limbo aí. Tipo, a gente pega e larga de mão, deixa de lado, ou a gente tenta investir para poder, tipo, ajudar eles e lá na frente virar meio que um ganha-ganha, né? Então, a gente Sim. tá nessa guerra aí. Hoje, eu acho que sim, é mais fácil a gente tentar deixar esse processo melhor, né? Só que eu não sei como fazer. Ó, você pode colocar uma terceira tentativa, uma oportunidade de ganhar dinheiro, por exemplo. Se ele tem essa desorganização, se ele tem essa questão de ego, e você fala assim, olha, a gente precisa implantar um lean office, a gente precisa implantar um mapeamento de processos, a gente precisa mapear aqui situações de riscos, classificar as contas que são mais importantes e quando que a gente pode pagar. Ou seja, você pode criar um produto em cima desse problema e oferecer uma solução. Não necessariamente com você, mas olha, para a gente dar uma continuidade aqui, você precisa implantar aí um procedimento de processos. Ou seja, você vai pegar esse problema e apresentar uma solução e resolver talvez essa dinâmica. É uma terceira possibilidade. Claro que são só ideias, né? Sim, Mas eu faria isso, eu mapearia. Eu mapearia. tá, uma boa. Boa, pega alguém, faz um collab, procura alguém que sabe lidar de maneira perfis psicológicos, consegue conduzir ali o ego do cliente, ao mesmo tempo mapear todos os processos e classificar quais são as contas ou por que está tendo esses erros, que como é que se chama? É como se fossem as emoções financeiras, não? Eu perdi o nome que se dá. Você, Assim, a linha é justamente essa, porque assim, a gente não tem contato direto com o dono da empresa, né? Ele é como se fosse um braço direito do dono da empresa. Então, só que aqui a gente entende que a principal questão é realmente ele. Então, como a gente levar isso, né? Como o cara não ele não se ofender, né? Falar, pô, eu que faço com que tipo, tudo aqui dê errado. Então a gente tá nessa guerra aí. não, mas maravilha. Mas de toda sorte, Vinícius, muito obrigado pela abertura, por poder estar falando essas dinâmicas assim, a gente vai trocando Imagina. ideia. E assim, vou reforçar aqui a ideia da gente continuar levando essas discussões para o café. Então, quem tiver tema, quem quiser trazer casos, se vocês quiserem aproveitar o café para poder fazer esse estudo de caso, possibilidades, né, cara, tem muito profissional bom aqui, tem muitas ideias boas que a gente pode estar trabalhando. Então, sugiram, coloquem, tragam para a mesa para a gente poder estar discutindo, para que a gente possa colocar mais temas relevantes. Guto, Manda. uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o melhor vendedor do nosso trabalho somos nós, né? Então, na hora que a gente vai estar com o cliente ou durante o trabalho, a gente sai do óbvio, ou da rotina, ou daquilo que a gente foi contratado, porque é só assim que a gente consegue agregar valor ao trabalho. Eu gosto muito de falar que a gente tem que agregar valor ao nosso trabalho, porque a gente não pode. Eu não me sinto na média. A gente tem que estar acima da média. E quando eu fiz essa cliente agora que eu falei, esse cliente agora que eu falei, que eu mandei uma proposta de consultoria de processo, você sabe por que ela não quer BPO? Ah, Porque tem um BPO lá dentro que não resolve o problema dele. Ele nunca conseguiu ter uma DRE, por exemplo.
Então, o que que é? O cara contrata um BPO, o menino vira uma tesouraria. Caramba, E a gente é mais do que isso, concorda? muito mais. E é isso. É disso que eu tô falando. Se você, cada um aqui, se você é bom em controladoria, entrega controladoria. Se é bom em consultoria, entrega consultoria. Se é bom em análise, entrega análise. Se é bom em sei lá o quê, entrega sei lá o quê. Se é bom em contabilidade, vai ver se o cara não tá pagando muito imposto, vai dar dica para ele. Sei lá. Eu acho que é isso. Porque o óbvio todo mundo faz. A média tá todo mundo nela. A gente tem que, e aí, acaba destacando, né? Mesmo sendo um pouquinho acima da média. Ó, eu vou fazer o seguinte: para vocês que ficaram aqui até o final, eu estou querendo criar mais conteúdo e ajudar de alguma forma os membros do café. Então, Vinícius Salles, Vinícius Henk, Marco, Abinael, CTL Contabilidade, Alessandra, eu deixei um link aqui no nosso chat na lateral para vocês clicarem. E toda quinta-feira eu vou estar gravando um episódio de podcast. Então, qual que é a proposta? Pega ali 45 minutos, uma hora, numa quinta-feira, grava somente eu e vocês, eu e você, no caso, e a gente aborda um tema que vai favorecer a sua empresa, ou alguma expertise que você tem, e sobe para as redes, tanto para o YouTube, quanto para o Spotify, quanto para o LinkedIn, para outras redes que eu estou tendo conhecimento aí de conteúdo, e a gente vai pulverizando, a gente vai criando essas collabs. Eu acho que é interessante, acho que todo mundo acaba ganhando, e é sempre legal trocar um papo, né, falar de algumas situações. Aí eu vou fazer mais perguntas do que respondê-las, mas a gente vai trocar uma ideia tipo podcast. Então, quem quiser, clica aí, agenda um dia, pensa num roteiro, numa possibilidade, numa ideia, ou tratar determinado assunto para a gente criar episódios aí de podcast. Acho que vai ser legal. Certo? Certo. Acho que é isso, Show. meus caros. Muitíssimo Certo. obrigado. Espero que vocês cliquem e agendem. Acho que vai ser legal. Não tenham medo. Tem que ter coragem para empreender. Bora lá. A gente se vê na próxima quarta-feira. Até mais. Tá ótimo. Valeu, Um abraço a pessoal. todos. Até. Falou.